E aí, pessoal? Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, a gente vai mergulhar direto num texto que é, sem exagero, um absurdo de profundo. Gênesis 32. E o foco aqui é 100% teologia pura. Isso não é só um relato histórico antigo, sabe? É literalmente um crisol onde a teologia se torna vida prática. A gente vai mapear a jornada de uma alma, a transição daquele cara preso na própria autoconfiança humana para alguém que é completamente transformado depois de um encontro divino. É de arrepiar. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar por 6 pontos-chave bem rapidinho. Primeiro, o medo de Jacó. Depois, a teologia da oração, estratégia e isolamento, a famosa luta com Deus, o novo nome de Israel e, para fechar, a marca da graça. Bora lá? Começando com a seção 1, o medo de Jacó. Para a gente entender o peso disso, precisamos primeiro ver a crise gigante que está prestes a explodir e deixar o nosso protagonista totalmente vulnerável. Cara, a tensão teológica aqui é simplesmente fascinante. Pensa na cena. Jacó manda uma mensagem para o irmão dele, Esaú, e faz questão de listar toda aquela riqueza material imensa que ele tem, bois, jumentos, rebanhos, servos, a coisa toda. É o auge do sucesso humano, né? Mas aí assim que os mensageiros voltam, o texto diz na lata que Jacó teve medo e ficou angustiado. A lição teológica bate forte. Acúmulo de bens, sucesso na terra, no fundo, são ídolos vazios. Eles não servem de escudo nenhum contra aquele terror existencial absurdo e o peso esmagador dos nossos erros do passado. Nenhuma riqueza terrena salva a gente disso. E o motivo de todo esse pavor, ele se resume a um número bem intimidador. 400! Pois é, Esaú estava vindo com 400 homens, imagina o desespero. De cara, com o julgamento iminente por tudo que ele já aprontou, a reação de Jacó é puro pânico humano. Seguindo aquele instinto básico de sobrevivência da carne, sabe o que ele faz? Ele divide o acampamento dele freneticamente em 2 grupos. A lógica dele era, se um grupo for massacrado, pelo menos o outro consegue fugir. Sobrevivência pura. O que nos leva à seção 2, a teologia da oração. Porque no meio de toda essa loucura, desse cálculo de danos desesperado, acontece uma pausa essencial em busca de uma intervenção divina. Essa fala de Jacó é um marco. É, de verdade, uma das primeiras orações teologicamente completas que a gente vê na Bíblia. Aquele cara que passou a vida inteira passando a perna nos outros, sempre confiando no próprio taco, finalmente cai em si e diz, sou indigno. Ele joga fora toda aquela ilusão de que tem algum mérito e apela única e exclusivamente para a misericórdia e a fidelidade de Deus. É uma virada de chave gigantesca. Se a gente desmembrar essa oração, a gente vê exatamente a anatomia de uma oração bíblica autêntica. Olha só como funciona. Jacó começa invocando o Deus da aliança, o Deus de Abraão e de Isaac. Daí ele confessa sem meias palavras a sua própria indignidade. Faz um pedido super direto clamando por livramento das mãos do irmão. E ainda fundamenta esse pedido lembrando Deus das promessas que ele mesmo fez de multiplicar a descendência de Jacó. A teologia por trás disso é cristalina. A nossa justificação, o nosso socorro, eles nunca vêm por mérito humano. Nunca. Eles vêm pela fé na aliança inquebrável do Senhor. Seguindo para a seção 3, estratégia e isolamento. Porque, olha, a oração foi linda, teologicamente perfeita, mas a nossa natureza humana vacila, né? E a mente de Jacó volta rapidinho a depender das estratégias terrenas. Olha o tamanho desse suborno, gente. A quantidade de animais que ele manda na frente é um absurdo. Mais de 500 bichos no total, separados em várias ondas de presente. A tática dele era literalmente tentar esgotar a raiva de Esaú onda por onda. Teologicamente falando, isso é a imagem perfeita de uma mentalidade de salvação por obras. Jacó tá ali suando frio, tentando desesperadamente comprar a própria expiação. Ele tenta acalmar a fúria do irmão usando o próprio suor e a própria carteira, por assim dizer. E essa noite no Ribeiro de Jaboque é pura angústia. Sério, acompanhe o cronograma. Ele manda os presentes no fim da tarde e fica lá no acampamento. Mas, no meio da madrugada, o cara acorda, pega todo mundo, as esposas, os filhos, os servos, e faz todo mundo atravessar o rio antes do amanhecer. Em termos teológicos, sabe o que está acontecendo aqui? Jacó está sendo sistematicamente despojado de tudo, sem riquezas, sem os servos, sem a família. Deus está tirando de cena todos aqueles falsos esconderijos dele, até que não sobre absolutamente nada entre ele e o destino que o espera do outro lado. Todo mundo foi para outra margem. E aí o texto nos dá essa frase. Jacó ficou sozinho. Nossa, o peso teológico dessas 3 palavras é gigante. É aquela pausa dramática de prender a respiração, sabe? Acabaram as ilusões de controle. Acabaram as estratégias brilhantes. Não tem mais ninguém atrás de quem ele possa se esconder. E é justamente aí, nessa vulnerabilidade total e absoluta do isolamento, que aquele encontro divino e transformador finalmente pode acontecer. Agora a seção 4, a luta com Deus. Chegamos ao clímax total da narrativa.
Esse encontro misterioso, denso e superfísico com o divino, ali, no meio da escuridão. Imagina a cena. A noite inteira, um ser misterioso fica lutando corpo a corpo com ele. E quando o sol já está quase nascendo, esse ser simplesmente toca na coxa de Jacó e desloca a articulação dele, num golpe incapacitante. E é exatamente aqui, nesse momento de dor, que rola um terremoto teológico na vida de Jacó. Mesmo machucado, ele se agarra com unhas e dentes e solta essa: "Não o deixarei ir se você não me abençoar." Percebeu a virada? Ele para de confiar na própria malandragem. Agora, em total desespero, ele se agarra justamente àquele que o feriu, porque ele finalmente entende que só de Deus vem a única bênção que realmente importa. É maravilhoso. Vamos para a seção 5, o novo nome, Israel. A luta termina e o que a gente vê a seguir é, sem dúvida, uma das passagens mais incríveis sobre identidade em toda a Bíblia. O ser divino vira para ele e exige saber o nome dele. Quando ele responde Jacó, ele está basicamente confessando quem ele é, um enganador, um trapaceiro. E a resposta de Deus? Deus dá a ele uma identidade totalmente nova, Israel, que significa porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Isso é uma aula, uma ilustração perfeita da teologia da justificação e da regeneração. A identidade desse cara não é mais definida pelas trapaças do passado, mas sim por uma nova natureza que Deus imputou a ele. Uma identidade forjada ali, na perseverança de um relacionamento íntimo com o Senhor. E aí Jacó chama aquele lugar de Peniel, e ele explica o porquê. Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Gente, isso aponta para um dos maiores paradoxos teológicos de todos. Na doutrina bíblica, a santidade de Deus é um fogo consumidor para nós, seres humanos falhos. Ver a face dele seria a morte certa. Mas olha como a graça divina é espetacular. Deus, na sua condescendência, mascara a sua glória infinita só para poder lutar com o homem. Ele permite que Jacó sobreviva a esse encontro cara a cara com a presença divina. É de explodir a cabeça. E chegamos à nossa última parte, seção 6, a marca da graça. Para fechar esse nosso arco narrativo, a gente precisa olhar para as consequências duradouras disso tudo. Afinal, a verdadeira graça, ela sempre deixa marcas. A cena final dessa história é muito, muito reveladora. O sol nasce, Jacó atravessa Peniel, mas ele está mancando. Aquele toque divino não foi curado num passe de mágica ao amanhecer. Aliás, isso até gerou uma tradição alimentar que dura séculos entre os judeus, mas teologicamente, esse mancar de Jacó é a dependência encarnada. Aquele cara que sempre vivia correndo na frente, cheio dos esquemas, agora vai ter que caminhar o resto da vida se apoiando. O patriarca não é forte porque venceu a luta, de jeito nenhum. Ele é forte porque foi quebrado por Deus. A lição é que a fraqueza física dele se tornou a sua maior força espiritual e a marca permanente de que ele agora depende totalmente do Senhor. O que nos deixa com uma pergunta muito profunda para pensar. Por que a maior bênção que alguém pode receber de Deus vem acompanhada de uma ferida permanente? Sabe, essa nossa análise teológica de Gênesis 32 mostra que a graça de Deus não faz só o trabalho de perdoar a gente. Às vezes ela nos destrói graciosamente para poder nos reconstruir do zero, quebrando toda a nossa autossuficiência no meio do processo. Entender essa história é abraçar essa relação complexa entre o fim do nosso próprio orgulho humano e o poder gigantesco do amor divino. É literalmente um crisol de transformação. E aí, vocês estão prontos para se aprofundar mais nessas águas teológicas? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima. Pelo capítulo 33 de Gênesis. Olha, o que temos aqui não é só mais um relato histórico qualquer de duas pessoas se cruzando no meio do deserto. Não. É uma narrativa incrivelmente profunda, onde um encontro que tinha tudo para ser aterrorizante se transforma, meio que do nada, numa das maiores demonstrações de graça divina e adoração que a gente tem registro. E o nosso foco hoje, pessoal, é estritamente teológico. A gente vai destrinchar como esse texto constrói uma ponte perfeita entre a reconciliação humana e a aceitação de Deus. Mas para entender o tamanho desse alívio lá na frente, a gente precisa primeiro sentir o peso do pavor inicial. Imagina a cena. Jacó levanta os olhos e vê lá no horizonte o seu irmão distante, Esaú, se aproximando. E detalhe, ele não está sozinho. 400 homens estão marchando junto com ele. Para o Jacó, que vamos lembrar, tinha enganado esse mesmíssimo irmão anos antes, isso definitivamente não era uma comitiva de boas-vindas. Na cabeça dele, aquilo era, sem sombra de dúvida, um exército vindo para executar um julgamento inevitável. Parecia mesmo o fim da linha. Seção 1. O encontro tão temido.
É exatamente nesse cenário de pura tensão que a gente vê como o medo físico frequentemente dita a estratégia humana diante de uma ameaça que parece iminente. É fascinante e até um pouco instintivo notar como a mente tenta gerenciar o risco em momentos de crise extrema. Jacó, na defensiva, divide a própria família. Ele coloca as servas e os filhos delas bem ali na linha de frente. Logo atrás, vem Lia e os filhos dela. E por último, lá atrás, na posição mais protegida e segura de todas, ele deixa Raquel e José. Fica muito clara essa hierarquia de proteção e afeto, não é? Isso revela que, mesmo achando que aquele era o seu fim, Jacó ainda tenta controlar a situação com o próprio esforço humano. E então, ele toma a frente de todo mundo. Jacó vai se adiantando aos grupos e, enquanto se aproxima daquele irmão que ele tanto teme, ele se curva até o chão. Mas não é só uma reverência rápida, não. Ele se prostra 7 vezes. 7. Esse número, que a gente sabe que na teologia bíblica muitas vezes está associado à ideia de totalidade, representa aqui uma demonstração física exaustiva, profundíssima de submissão. Ele está literalmente se entregando por completo à mercê daquele que tem o poder de destruí-lo. O que nos leva à parte 2, a graça do perdão. E aqui o tom da nossa narrativa muda completamente, entregando aquele que é, talvez, o clímax emocional mais surpreendente de toda a história dos patriarcas, quebrando de vez todas as expectativas. E a forma como o texto ilustra esse contraste é simplesmente brilhante. É só observar essa sucessão super rápida de verbos de ação lá no versículo 4. Esaú, de repente, quebra toda aquela tensão insuportável. O texto diz que ele correu, ele abraçou, ele beijou o irmão. E no fim os dois choraram juntos. Aquela muralha gigantesca de décadas de amargura desaba ali em questão de segundos. A força bruta não foi usada para destruição, mas para restauração. É uma imagem muito visceral do que é a graça, sabe? Aquele momento em que o perdão toma a iniciativa e corre de braços abertos ao encontro do ofensor. Quando Esaú finalmente levanta os olhos, ele repara nas mulheres e nas crianças se aproximando, se prostrando, e pergunta quem é todo aquele pessoal. E a resposta de Jacó é muito reveladora. Ele usa a palavra agraciou. Ele não solta um simples, é a minha família, ou olha o resultado do meu trabalho duro. Não. Ele atribui a formação da sua família e a sua própria sobrevivência diretamente ao favor divino imerecido. Já dá pra ver aqui a teologia da graça transbordando de forma muito natural nas palavras de Jacó. Parte 3. O peso do presente. Depois desse reencontro de tirar o fôlego, a história faz uma transição sutil para uma negociação bem complexa, envolvendo aqueles rebanhos enormes e os presentes que Jacó tinha enviado lá na frente para tentar apaziguar a ira de Esaú. Num primeiro momento, Esaú recusa o presente. Ele diz com todas as letras que já tem muitos bens e fala para o irmão guardar aquilo para ele. Mas Jacó insiste e insiste muito. O ponto é que o objetivo do Jacó ali não é fazer uma transação financeira, é algo muito mais profundo. Ele quer formalizar que obteve favor na presença do seu senhor. Naquela cultura, ver o presente ser aceito seria a confirmação absoluta e definitiva de que a paz estava selada de verdade. Então, o ponto crucial aqui é este versículo 10. Ele é, sem exagero, o verdadeiro coração teológico do texto. Jacó declara para Esaú que ver o rosto dele era como contemplar o semblante de Deus. A profundidade disso é gigantesca. Jacó está equiparando diretamente a experiência de receber o perdão incondicional de um inimigo à experiência de testemunhar a própria graça de Deus em pessoa. A reconciliação humana, naquele momento, virou um espelho cristalino da aceitação divina. Jacó continua insistindo até que, finalmente, Esaú cede e aceita o presente. E o argumento que convence o irmão está enraizado numa mudança total de perspectiva de vida. Jacó afirma que Deus tem sido esmagadoramente generoso com ele. Acabou aquela história de ganância, daquela usurpação toda que marcou tanto o passado dele. Agora o que domina é o reconhecimento de que essa abundância vem única e exclusivamente pela provisão e bondade do Criador. Ponto 4. Caminhos e jornadas diferentes. Com aquela bomba de emoção da reconciliação já estabilizada, os dois irmãos precisam agora sentar e negociar o futuro imediato, definir as rotas físicas que vão seguir dali em diante, e aí temos um contraste super interessante. Esaú, sendo muito cortês, oferece que eles viajem juntos. Ele até se dispõe a ir na frente como uma escolta de proteção.
Jacó, por outro lado, traz à tona uma necessidade prática e pastoral bem urgente. Ele explica que as crianças são mais frágeis, que as ovelhas e as vacas que ainda estão amamentando não aguentariam, que elas morreriam se o ritmo fosse forçado por um único dia sequer. Então, ele promete seguir no passo mais lento do rebanho até encontrar Esaú novamente lá em Seir. E mesmo quando Esaú ainda tenta deixar alguns de seus homens armados para trás para ajudar, Jacó recusa educadamente, dizendo que o favor do seu senhor já era mais que suficiente. Assim, os caminhos deles se separam em total paz. Esaú volta pelo seu caminho para Seir, enquanto Jacó segue a jornada dele em direção a Sucote. E lá ele finalmente constrói uma casa para si e abrigos para os animais, marcando um momento muito esperado de estabilidade depois de passar por tanto pavor. O que nos traz finalmente a parte 5, o altar em Siquém. É aqui que chegamos ao destino geográfico e também à grande conclusão teológica dessa passagem bíblica formidável. O texto nos conta que no seu retorno de Padan Aram, Jacó chega são e salvo à cidade de Siquém, em Canaã. Ele arma ali a sua tenda e oficializa de vez a sua presença na terra, comprando um pedaço de chão dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Aquela promessa que Deus tinha feito de trazê-lo de volta em paz se cumpre nos mínimos detalhes. E é exatamente a reação de Jacó diante dessa paz alcançada que sela o verdadeiro significado do capítulo. É incrível ver como a narrativa evoluiu brilhantemente do puro terror de perder a vida para um ato profundo de fé institucional. Presta atenção nisso. Jacó não constrói apenas um abrigo físico em Canaã. Ele faz questão de levantar um altar de adoração. E ele dá a esse altar o nome de El Elohi Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Israel é o novo nome dele, lembram? Ele está afirmando de uma forma super pública e memorial que aquele Deus dos seus pais agora é de fato e através dessa experiência transformadora da graça, o seu próprio Deus pessoal. É uma mudança de identidade completa. Para a gente amarrar e encerrar essa nossa exploração teológica de hoje, fica uma reflexão muito forte baseada em tudo isso que vimos. Se, como o próprio Jacó declarou, o perdão de um irmão e uma reconciliação verdadeira espelham de forma tão nítida o próprio rosto de Deus, o que isso significa para os desentendimentos e rupturas que a gente enfrenta hoje? Como é que essa busca por resolver divisões humanas pode deixar de ser apenas um ato social, de simplesmente fazer as pazes, para se tornar uma avenida real, tangível, de vivenciar o favor e a graça divinos no nosso dia a dia? É algo fascinante para se levar em consideração. Fica o convite para a gente continuar buscando essas respostas juntos. Um grande abraço e até a próxima. O foco da nossa análise é desvendar a anatomia de uma tragédia moral. Olhando de perto para Gênesis 34, a gente vai focar profundamente na questão teológica da depravação humana e na extrema fragilidade da identidade da aliança. Definitivamente, não é uma história de heróis. É um espelho brutal de como as coisas desmoronam numa velocidade assustadora quando os princípios sagrados são deixados de lado. E logo de cara a gente esbarra nisso. Onde está Deus neste capítulo? Essa pergunta precisa ser a lente de todo o nosso estudo hoje. Porque um detalhe teológico impressionante, e talvez o mais assustador dessa narrativa toda, é o completo e ensurdecedor silêncio do divino. Nos capítulos anteriores e nos que vêm depois, Deus fala, guia, protege e intervém o tempo todo. Mas aqui, nenhuma palavra. É um silêncio que prepara o terreno para tudo o que acontece, criando um vácuo perigoso onde a natureza humana simplesmente toma as rédeas. Parte 1. O incidente em Siquém. A narrativa traz uma sequência de fatos que é no mínimo angustiante. Diná sai para conhecer as mulheres locais. Nisso, ela é vista e violentada por Siquém, o príncipe da região. Só que aí a história toma um rumo bem paradoxal. Depois de toda a humilhação, Siquém de repente decide que a ama e exige um casamento. E o patriarca Jacó, quando ele descobre que a filha foi desonrada, a reação dele é um silêncio totalmente passivo e calculista. Ele simplesmente não faz nada, só senta e espera os filhos voltarem do campo. A forma como o texto descreve a indignação dos irmãos quando eles voltam é muito reveladora. Não é só uma raiva fraterna. A expressão afronta em Israel mostra o peso teológico da coisa toda. Para eles, foi uma profanação cultural e religiosa profundíssima. O crime não feriu só uma família. Foi um ataque direto ao próprio tecido moral e à santidade do povo da aliança. Era literalmente algo que não se devia fazer. Uma ruptura completa da ordem estabelecida por Deus. Parte 2. A oferta de assimilação. Analisando os motivos de cada lado, a gente percebe uma desconexão gritante entre o que é falado e o que realmente está por trás. Na superfície, a proposta de Hamor e Siquém é linda, paz, casamento e união de povos. Mas, na real,
Eles estão de olho no gado e na expansão econômica. Do outro lado, os filhos de Jacó colocam uma condição religiosa com a desculpa de defender a honra da irmã. O objetivo oculto deles, no entanto, é pura vingança letal regada a muito ódio. No fim das contas, ninguém ali estava agindo de boa fé. E essa oferta do rei Hamor de casamentos mistos, comércio e terras livres soa super diplomática, mas carregava uma ameaça existencial gigantesca. Aceitar isso significaria abrir mão de vez da identidade da aliança. A nação de Israel foi chamada para ser separada, para ser luz, não para se dissolver e virar um só povo com as nações vizinhas. Uma assimilação total anularia a promessa que Deus fez a Abraão. Ou seja, a crise aqui não era apenas física ou familiar, era uma crise teológica gravíssima. Parte 3. O pacto como arma. É aqui que a gente chega num ponto crucial. A distorção teológica que acontece nesse momento é tenebrosa. A circuncisão, que foi estabelecida lá em Gênesis 17, como a marca sagrada e eterna da aliança com Deus, um selo de fé e separação, é banalizada. Os filhos de Jacó pegam o rito mais sagrado que eles tinham e o profanam completamente. Eles transformam um símbolo de santidade numa tática militar astuta e nojenta. A fé virou uma armadilha. O passo a passo desse engano mostra um cálculo assustadoramente frio. Primeiro, os irmãos fazem exigência com a maior cara lavada. Amor e Siquém, completamente cegos pela ambição, topam na hora. Aí, esses líderes vão até os portões da cidade e convencem todo o resto da população masculina. E como eles fazem isso? Apelando para a ganância. O resultado é que a cidade inteira se submete ao rito e sela o próprio destino de morte. E a falha moral dos homens de Siquém fica escancarada nessa frase. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? É impressionante. A disposição deles de cortar a própria carne e passar por um ritual estrangeiro não tinha um pingo de convicção espiritual. Foi pura ganância material. Eles olharam para a família de Jacó e viram lucro fácil, dinheiro no bolso. Essa ganância cegou o julgamento de todo mundo, o que fez a armadilha funcionar com perfeição. Parte 4. A justiça e a vingança. A linha do tempo desse ataque é de uma crueldade ímpar. Simeão e Levi não agiram num momento de explosão emocional. Eles calcularam tudo. Esperaram estrategicamente pelo terceiro dia, que era exatamente o pico da dor inflamatória e o momento de maior vulnerabilidade dos homens de Siquém. Eles invadem, massacram cada homem da cidade, resgatam Diná e logo depois os outros irmãos entram na onda. Pilham riquezas, levam mulheres e crianças como prisioneiros. O que começou como uma busca por justiça degringolou num banho de sangue e saque total. E olha para esse número. Apenas 2 irmãos orquestraram e executaram o extermínio inicial de todos os homens daquela cidade. É um dado estarrecedor. Isso não só mostra a eficácia letal da armadilha que eles montaram, mas também o tamanho do ódio e da violência que estava guardado no coração de Simeão e Levi. Eles foram os arquitetos implacáveis dessa barbárie inteira. Parte 5. O silêncio do patriarca. Colocando a reação de Jacó e a dos irmãos lado a lado, a gente percebe o buraco teológico monumental na família. Jacó nem sequer condena o massacre por razões morais. Ele não fala sobre aliança, não fala sobre Deus. O medo dele é puramente pragmático. Ele está apavorado com a própria reputação e sobrevivência. Do outro lado, os irmãos continuam se justificando por meio do orgulho e da honra ofendida. Nos 2 casos, a perspectiva de Deus passa completamente batida. E é por isso que tudo deu tão errado. No momento de crise extrema, a gente não vê sequer uma oração. Ninguém construiu um altar para pedir direção. É uma narrativa desprovida de qualquer busca por sabedoria divina. E o resultado é o silêncio contínuo de Deus. O que abre espaço para a situação ser completamente dominada pelos piores instintos humanos. O medo paralisante de Jacó, a ganância doentia dos siquemitas e a fúria sanguinária de Simeão e Levi. O mais bizarro é que o capítulo acaba assim, sem resolução, sem um fechamento de paz, sem uma palavra de Deus botando ordem na casa. Ele termina de forma abrupta com essa pergunta cortante e desafiadora dos irmãos. A recusa deles em abaixar a cabeça, ou pelo menos reconhecer que passaram de todos os limites, deixa uma tensão incrivelmente densa, pesada e não resolvida no ar. Tudo isso leva a gente para uma reflexão final que é essencial. Esse texto bíblico é um lembrete claríssimo e bem sombrio de que quando a indignação moral, mesmo que baseada numa injustiça muito real, opera sem a direção divina, o desastre é iminente.
Fica a grande pergunta para nós hoje: como a gente impede que a linha entre a justiça e a barbárie desapareça, especialmente quando o orgulho tenta tomar o controle? É uma questão difícil, mas indispensável para compreender o coração humano à luz das Escrituras. Muito obrigado por acompanhar mais esta explanação aprofundada. A gente se vê na próxima.